Aí você só me lembra aqui. Pode? Olá, boa tarde a todos, a todas e a todes. Sejam muito bem-vindos a mais uma programação do Ideias. Ideias é uma ação do SESC São Paulo que promove encontros virtuais em variados campos do conhecimento para incentivo do debate e a reflexão de temas atuais da sociedade. Os encontros ocorrem sempre às 16 horas neste canal do YouTube. Eu me chamo Kátia, sou assistente da Gerência de Saúde e Odontologia do SESC de São Paulo. Tenho aproximadamente 55 anos, possuo cabelos loiros escuros na altura dos ombros, estou vestindo uma blusa em tons vermelho e branco e atrás de mim é uma parede lisa e clara e ao meu lado uma janela, no meu lado esquerdo. O tema de hoje que nós vamos falar é a importância da arte como enfrentamento e resistência ao longo dos 40 anos do HIV e AIDS. Eu estou aqui para apresentar um terceiro encontro de 4 encontros mensais do Projeto Contato, que tem como proposta debater questões ligadas à saúde sexual, incluindo as ISTs e AIDS. No início da luta contra a AIDS, a arte foi uma forma de protesto contra o descaso com que a doença foi tratada. Estigmatizada e atribuída a grupos específicos, foi preciso lutar para que houvesse avanços científicos. E ainda hoje, arte é uma forma de enfrentamento para que muitas pessoas que vivem com HIV possam lidar com todo o preconceito e estigma social sofridos. Para nos ajudar nessas reflexões, hoje teremos aqui a Chan Marçal, Cal Boca, amazônida do Pará, atriz, professora de teatro, arte educadora, ilustradora, escritora, performer, ativista em prol das lutas trans e HIV/AIDS, membro fundadora do coletivo da Lilith. Também temos o Ronaldo Serrui, ator e dramaturgo do Grupo 19 de Teatro e do Teatro Cunim.
pesquisa a ação queer nas ações nas artes cênicas. Idealizou o projeto Como Eliminar Monstros, que reflete sobre estigmas através da fricção entre arte e o HIV. Seu texto, A Doença do Outro, monólogo sobre sua experiência vivendo com HIV, ganhou o 7º edital de dramaturgia do Centro Cultural de São Paulo. E na mediação desse bate-papo, teremos a Micaela Cirino, artista visual e ativista pelas pessoas negras vivendo com HIV. É graduada em artes visuais pela Faculdade de Santa Marcelina. Atua como consultora no projeto Auim Obirim, cuidando de quem cuida. Gostaria também de agradecer a importante presença dos tradutores em Libras, Alessandra Carvalho e Cláudio Sabino, tornando este momento inclusivo, e do estereotipista Flávio Pelácio. O público está convidado a fazer perguntas por meio da caixa de comentários. Elas serão repassadas ao mediador e poderão ser respondidas de acordo com a disponibilidade de tempo. Passo agora a palavra para a Micaela. Bem-vinda a todos. Boa tarde, muito bem-vindas. Kátia, muito obrigada pelas apresentações. Aproveitando a descrição, eu sou a Micaela, eu sou uma mulher negra de estatura de 1,56 m, eu tenho cabelo crespo, estou com o cabelo preso para cima, estou com uma blusa de gola, atrás de mim na parede tem algumas obras de arte minhas mesmo, e primeiro agradecer esse dia, e entender esse processo do Sesc Ideias como um processo de muita importância nessa construção e quebra de paradigmas, pensando o quanto que a gente tem que evoluir nesses 40 anos de epidemia de AIDS, o quanto que a gente evoluiu clinicamente, mas socialmente ainda é um trabalho coletivo, E hoje estamos aqui com artistas e personalidades que têm trabalhos específicos sobre o tema, que têm vivências, e compartilhamento de vivências dentro desse tema, e para a gente construir aqui um lugar de troca de ideias, realmente, para a gente alcançar outros passos aí que sejam importantes para esse processo também. Dando seguimento a essa conversa, eu vou chamar as pessoas convidadas agora e muito para contar um pouco sobre o trabalho. Acho que eu vou começar agora pelo Ronaldo e pensando muito nesse seu texto, A Doença do Outro. Eu acho que a gente tem um lugar social muito latente ainda, que é colocar a epidemia de AIDS em responsabilidade do outro, E aí você fala sobre isso também, mas pensando o quanto que a gente avançou nesses 40 anos, e aí pensando nesses lugares de pensar, de construção coletiva, o que a gente pode ser, o que pode ser mais coletivo também, o que pode não ser só do outro, ou como que a gente também pode acolher o que é do outro para a gente pensar nessa transformação que ainda precisa existir. Então, peço para o Ronaldo também se reapresentar, caso ele ache necessário, e fazer essa fala também. Agora eu não estou mais mutado. Obrigado, Micaela, pela apresentação, Fábia, Kátia, agradecer ao Sesc, fazer coro com a fala da Mica, que é muito esse projeto é muito importante nesse sentido de ampliar mesmo o debate, assim, uma instituição como o Sesc abraçar isso, quer dizer, pensar um projeto todo voltado ou massivamente voltado para discutir, pensar o HIV/AIDS sobre várias perspectivas, eu acho realmente um sinal bom, assim, de que a gente, de alguma maneira, está aí construindo processos e brechas para, enfim, dissolver esses estigmas todos. Eu vou fazer minha audiodescrição aqui. Então, eu sou o Ronaldo, eu sou um homem branco, em torno dos 50 anos, mais precisamente eu faço 50 anos daqui a uma semana e meia. Eu tenho uma barba grande, grisalha, mas mais branca do que preta. Eu estou usando um boné, fones de ouvido grandes, assim, branco. Estou vestindo
uma camiseta, acho que tom de areia, assim, né, meio bege, e um casaco cinza. E atrás de mim tem uma estante com muitos livros, e em cima dessa estante tem várias plantas, porque eu sou o louco das plantas. E é isso. E aí, pegando esse gancho aí que a Mica falou, a doença do outro, né? Esse texto que é um processo assim de uma tentativa de montar esse texto, né? Sempre recebendo muitas negativas. E aí uma coisa muito legal foi que a minha última, eu falei assim, bom, eu vou escrever nesse edital de dramaturgia do Centro Cultural São Paulo, porque, enfim, é um texto e é um pouco a minha última tentativa de fazer isso com alguma espécie de subsídio. Senão eu vou partir mesmo para eu mesmo montar do jeito que eu puder fazer. E aí eu ganhei, né? Acho que assim foi selecionado, né? Com mais outros 2 textos. E essa brincadeira com o título, na verdade, é pensando muito assim, a ideia desse projeto é pensar a doença, né? Pensar a doença sob uma perspectiva social. A doença é uma construção social. Então, como que socialmente a sociedade, as relações que são construídas dentro dessa sociedade lidam com a ideia da doença, do ser adoecido, desse corpo enfermo, que automaticamente se transforma nesse outro, né? Eu parto ali de alguns estudos. É uma peça em forma de palestra, performance, então ela começa bem certinha e vai sendo tensionada com a própria questão do teatro, né, e vai virando uma outra coisa. Mas é um pouco a ideia de pensar isso, pensar que essa necessidade que a norma, né, e a estrutura hegemônica, que a gente sabe que é composta pela branquitude, pela heterossexualidade, pelo eurocentrismo, assim, essa norma que dita essas regras, ela precisa de criar o outro, né? E o outro é sempre tudo aquilo que não é ela. Então eu vou fazendo essa relação um pouco de que quando eu chamo a AIDS da doença do outro, é porque parece que quem tem HIV e quem tem AIDS é sempre o outro, nunca sou eu, né? E esse eu é esse eu que se constrói como um parâmetro de normalidade e que, na verdade, tem muito a ver com a própria ideia do racismo, com todas as fobias, né? Com a homofobia, com a transfobia, a sorofobia nasce daí também, né? Então, eu imagino que seja essa reflexão que eu quero ao nomear, né? Fazer criar esse nome, esse título, A Doença do Outro. E aí, pensando na questão da arte, né, quer dizer, de que maneira que a arte pode ajudar a arrefecer esses estigmas em torno do HIV/AIDS, é pensar também nas ferramentas que a arte tem, né? Eu acho que tem me interessado muito pensar quando eu digo eu quero falar do HIV a partir da arte, é muito diferente de eu quero falar do HIV a partir da ciência, eu quero falar do HIV a partir da saúde pública, ou a partir do ativismo, que eu acho que são searas muito importantes e que têm um papel muito importante em vários momentos dessa história toda, mas a arte ela tem um lugar outro, né? Então eu quero de alguma maneira pegar essas ferramentas e falar disso, assim. E aí eu tenho pensado sobre um conceito que não é novo, porque na verdade nada mais é novo, a gente não inventa nada, a gente só recicla, mas que eu acho que esse conceito associado ao HIV tem me feito pensar que ele ganha umas conotações interessantes, eu acho, que é essa ideia de ancestralidade, né? Eu tenho pensado nisso que eu estou chamando de ancestralidade positiva, e pensando muito nessas relações dos discursos artísticos que foram produzidos ao longo desses 40 anos, né? E que estão sendo produzidos agora também, pensar as relações desses discursos com esse conceito, né? Mas aí eu também não sei como é que a gente faz, se eu emendo a fala, ou se a gente parte para a chance de apresentar e a gente volta, faz mais um bate-bola, como é que é? Acho que pode ser, né? Acho que a gente pode seguir o fluxo, né? Mas também dar uma respirada, beber uma água. Acho muito interessante o que você trouxe sobre o papel da arte nisso, mas pensar nessa perspectiva do reinventar, né? Já que a gente não cria mais nada, o quanto que a gente pode reinventar
ou até reativar ações que já deram certo para a gente ver se caminha um pouco mais nessa pauta. Eu acho que, aproveitando, eu vou chamar Sal, e aí uma artista aí, multiartista, né? E aí queria também que, se você sentisse a necessidade de se apresentar outra vez, que faça isso, mas eu já vou te fazer uma pergunta, que é, a gente tem a arte como ferramenta de transformação e como diálogo direto. E aí eu queria que você falasse, né, dentro desse corpo originário e aí dentro desse contexto, dessa sociedade, como que você acha que as pessoas recebem a sua performance, assim, né? Porque eu acho que uma coisa é uma construção de texto, que é você lê e aí você tem a sua interpretação, outra coisa é um corpo performando, né, uma presença, e como que você acha que as pessoas recebem isso, e se você acha que te contempla esse recebimento, que é parte da arte como ferramenta de transformação, e você sendo esse corpo que dialoga diretamente com a arte, que constrói em cima dessas temáticas também. Então, boa tarde a todos. Eu não sei se eu estou travando tanto, gente. É importante eu dizer que eu sou uma artista amazônica, estou agora no Pará, sou uma cabocla, essa é uma identidade que eu tenho frisado bastante, né? É uma identidade que eu e algumas artistas daqui do Pará, sobretudo, a gente tem insistido, mas é uma discussão mais complexa, que talvez em outra oportunidade a gente possa debater um pouquinho mais. Talvez o Ronaldo entenda o que eu esteja dizendo, porque o Ronaldo também é daqui da Amazônia, do Pará. Bom, eu sou a Sal, eu estou aqui no meu quarto, no bairro onde eu moro, na periferia de Belém. Atrás de mim tem uma parede rebocada e pintada com cal, tinta branca. Eu estou com o cabelo solto, meu cabelo é encaracolado, ele bate mais ou menos até a altura das costas. Eu estou com 2 brincos de miçanga coloridas, tenho uma blusa tomara que caia, e no meu pescoço um colar de tecido com um pingente de ostra marinha em formato triangular. E aí eu falei muito da Amazônia porque, assim, a gente precisa primeiro entender, e eu sei que vocês aqui que fazem arte, sobretudo, vocês, no fluxo, nos lugares que vocês têm transitado, vocês sabem a realidade que é fazer arte fora do eixo Rio-São Paulo. Esse é um discurso que eu tenho apontado muito, porque a gente está falando também de uma produção de epistemologia que está subalternizada e está invisibilizada nesse processo de construção, inclusive das narrativas de HIV e AIDS. Então, falar da Amazônia é a gente entender, e falar do Nordeste brasileiro é a gente entender quais são as precariedades e as escassez que a gente vive. Por exemplo, eu estou aqui com uma instabilidade na internet por conta das chuvas, e entender que a Amazônia, inclusive, é um lugar de expropriação material para o resto de todo o Brasil, né? Então, você vê, as maiores hidrelétricas que a gente tem do planeta estão aqui na Amazônia, mas a gente consome minimamente essa energia e a gente paga por um custo muito alto de energia. A maioria da nossa energia elétrica é direcionada para o eixo Rio-São Paulo. As pessoas que mais consomem a energia produzida aqui na Amazônia, desses territórios que são desapropriados, né? Pessoas ribeirinhas, pessoas caboclas, indígenas, que são desapropriadas para que a gente possa viver esse progresso, que é também um mito na nossa construção identitária no país. Tudo isso perpassa a minha construção da narrativa sobre HIV/AIDS, porque eu não posso dissociar o meu corpo trans-amazônico e positivo, que nos seus constantes trajetos e fluxos por esse Brasil e pelo mundo, sente os estigmas muito bem marcados, né? Então, não tem como eu produzir uma arte desassociada da própria questão da Amazônia, né? E me sentir atravessada por todo esse imaginário que surge como, talvez, nos tempos que a gente está vivendo hoje, né, de perca de noção de pertença,
de busca de pertencimento através da ancestralidade, eu tenho acreditado que falar de AIDS, para mim, no contexto que eu vivo, para mim, me reconectar a uma força mágica, que é uma força propulsora, que está aí associada às relações das imagéticas e dos imaginários afro-religiosos, indígenas, da própria pagelança, isso, e do próprio sentido que é o território amazônico, essas forças motrizes é o que me fazem pensar a minha construção e elaborar a minha história dentro desse contexto sobre HIV/AIDS. Né? Vocês falam muito sobre criação, a gente não cria mais, a gente reinventa. Eu não sei, talvez seja uma perspectiva de quem esteja muito no sul e no sudeste, porque eu acho que, inclusive, esse pedacinho aqui do Brasil é um pedaço do Brasil que ainda está em processo de colonização, então tem muita coisa aqui que está intocável, e por isso que, para mim, é muito importante voltar para cá. É muito importante ir para Salvador, na Bahia, ir para os terreiros, que tem mais de 200 anos, e perceber que o vírus colonial ainda não conseguiu usurpar totalmente as nossas referências e os nossos sentidos de pertencimentos, caboclos, indígenas, negros, enfim. Então, acredito que quando a gente vai falar de imaginário, a gente vai falar do imaginário da HIV e da AIDS, geralmente, no senso comum, a gente pensa que o imaginário é uma coisa que irreal, né? É uma coisa fantasiosa, e, na verdade, como bem o Serruia colocou aqui, esse lugar da criação, esse lugar da arte, é o lugar de entender o imaginário enquanto uma ciência da artista e do antropólogo também, porque o imaginário é uma das áreas do conhecimento da antropologia e da arte. Então, o que seríamos de nós nesse mundo racional, nesse mundo que inventa, inclusive, o próprio discurso da AIDS, que é branco-centrado, que é cisgênero também, né, que é homossexual. Onde é que esse corpo transamazônico positivo ele se localiza e ele pode também criar outras potencialidades e outros impulsionamentos de vida, né? E entender, inclusive, que, por exemplo, eu fico muito feliz porque eu conheço diversos grupos e aí eu tenho referências incríveis de manas travestis em São Paulo, e saudar elas aqui, Maria Sil, Yara Carolina, Pice Bruja, que foram as manas que eu troquei muito, inclusive nos meus processos de transição, porque a gente também questionava esse corpo, que era um corpo que discendia a própria lógica da comunidade LGBT ou da comunidade gay. Como é que a gente começou a encontrar esses pontos e tentar escrever uma narrativa de HIV/AIDS protagonizada por travestis e que, durante a própria história, a historiografia da AIDS, ela foi negada. Então, quando a gente vai falar de uma ancestralidade da AIDS, a gente provavelmente vai deixar alguns grupos aí à mercê. Um desses grupos talvez seja a população negra e a população trans travesti. Gente, é isso, e a gente vai se falando mais, senão a Mana aqui vai atravessando. Mas gratidão. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Fábia. Boa tarde, Ronaldo, Marco, Rodrigo e Micaela. Estamos aí. Posso... Deixa só, eu já te passo a fala, Ronaldo, só sinalizando aqui o que a Chan trouxe também, né, é muito importante lembrar que como que a epidemia de AIDS também, ela circula no viés diante do genocídio de algumas populações, né, geralmente da população dissidente. Como que a gente tem violências de gênero, violências raciais ligado à epidemia de AIDS e que corpos são esses que são atravessados? Porque, né, a gente está há 40 anos da epidemia de AIDS, a gente fala sobre as tecnologias, sobre os avanços, mas a gente pergunta quem que acessa essas tecnologias, essas políticas públicas, essas informações. E aí também é importante lembrar que na construção do movimento AIDS, a população trans, as mulheres trans, travestis, são a base desse movimento, né, de garantia de política pública, de acesso à saúde integral. Então, da gente lembrar quem que está nessa base, né, e quem que está fazendo por nós. A Chan citou a Carol Yara, que hoje está no poder público, né, político. Então, quanto que também a gente entende essa construção como um lugar macro. A gente está aqui falando de arte, mas também a gente está falando como
como toda a construção, como a Chan mesma falou também, que é como que a gente é um corpo com vários atravessamentos, e aí falar apenas da epidemia de AIDS não é só sobre isso, né? É estar no norte do Brasil e sendo atravessado por toda essa estrutura, e a gente também, com essa leitura do Sudeste, do que a gente pode ajudar e criar também, acaba se limitando. Então, entender que além de todo o tema que a gente traz aqui, são corpos que se atravessam por múltiplas, né, por múltiplas violências e situações, e que a gente não consegue desassociar realmente e tratar de um tema por vez, está tudo ali muito junto. Aí, aproveitando e voltando um pouco para o tema, né, a importância da arte como enfrentamento da epidemia de AIDS, eu devolvo para vocês, para o Ronaldo e depois para a Chan também, o quanto que vocês acham que o trabalho de vocês e os trabalhos que vocês compartilham, né, que vocês veem por aí, estão falando de sobrevida, né, de vida, de futuro, de qualidade de vida, de envelhecimento, que eu acho que a gente tem um discurso que é muito potente, muito válido, que é o acesso à medicação, que é o acesso a insumos, que é o acesso à informação, né, à prevenção, ao tratamento, mas a gente precisa falar sobre outros temas também, né? A gente ainda tem muita a questão das crianças e HIV, a questão da transição de gênero e HIV, a gente tem subquestões que ainda não estão tendo as pautas devidas. E aí a gente também tem a arte como movimento para sinalizar a ausência de resolução dessas pautas. Então, queria que vocês falassem um pouco sobre esse nosso tema também. Pode ser o Ronaldo e depois a Chan. Beleza. Então tá, pegando assim também essa fala inicial da Chan e essa fala que você acabou de fazer, Mica, eu acho que se conecta muito com essa coisa que eu pensei muito em trazer para cá para falar sobre essas relações entre arte e HIV, que é essa ideia de ancestralidade positiva, né? E aí eu queria começar com a etimologia das palavras, porque eu acho que saber o que as palavras significam ajuda um pouco a gente a entender também o que elas representam, às vezes, e usar essas palavras, às vezes, e o que elas representam para subverter, né? Então eu vou começar com essa ideia de ancestralidade, né? O que é ancestralidade segundo o Aurélio? Olha só, eu trouxe o Aurélio, eu não trouxe a Aurélia, porque tem a Aurélia, que é um dicionário que foi criado por umas bichas loucas, que é pensar a linguagem dessas dissidências, né? O Pajubá é uma linguagem dissidente, né? Então, segundo o Aurélio, que é esse lugar patriarcado que nomeia as palavras na língua portuguesa, a ancestralidade é um substantivo feminino que diz respeito ao estado daquilo que é ancestral, ou seja, que se refere aos nossos antepassados, aos nossos antecessores, e é tudo aquilo que a gente recebe dessas gerações anteriores, né? Então, segundo Aurélio, ancestralidade é uma palavra que está fortemente ligada a uma ideia de hereditariedade. Mas eu acho que quando a gente nasce ou se torna um corpo dissidente, porque é possível tanto nascer um corpo dissidente quanto se tornar um corpo dissidente, né? A ancestralidade, ela acaba sendo bem mais que isso. Eu acho que quando se é um corpo dissidente, essa ideia de ancestralidade, ela vira também uma estratégia de sobrevivência e uma categoria de reconhecimento entre as dissidências, né? E aí eu acho que ela já, nesse sentido, já subverte, né, um sentido original de estar fortemente ligada ao passado, e aí se conecta também com o presente, né? A ancestralidade, ela se torna, então, uma coisa bem maior do que essa ideia de herança que a gente recebe dos nossos avós, como o senso comum quer fazer a gente crer, né? Até porque eu fico pensando assim, muitas vezes o que a grande maioria de nós herda dos nossos avós, enquanto dissidência, é precisamente o nosso próprio aniquilamento, né? Tipo, toda a herança que meus avós me deixaram não me cabia. Não cabia esse corpo, né? O corpo gay, o corpo positivo, enfim. Então, eu acho que essa ideia de ancestralidade positiva, né, tem a ver um pouco LGBTQIA+, tem a ver um pouco com a gente se reconhecer enquanto multidão, assim, né? Essa multidão de ancestrais vivos, né, e reverenciar um pouco esse legado de luta que nos permitiu a gente estar vivo agora
e poder fazer muitas coisas impensadas antes. E aí, no caso do HIV, o que seria fazer muitas coisas impensadas antes, né? E aí, pensando do início da pandemia para cá. Estar vivo, por exemplo, seria impensável no início da pandemia. Projetar futuro, né? Como a Micaela de alguma maneira falou, trepar, sonhar, trepar, inclusive, fora do discurso camisinho-cêntrico que percorreu grande parte da epidemia por conta dos avanços e das novas tecnologias de prevenção, né? Falar abertamente sobre as nossas sorologias, coisas impensadas antes, coisas interditadas antes, coisas negadas mesmo, né? Então, nesse sentido, eu acho que os discursos artísticos em torno do HIV/AIDS hoje, eles precisam se apropriar dessa reflexão. Acho que eles precisam contribuir trazendo os recortes, as situações, os fatos, os novos problemas, os problemas, inclusive, que nunca foram sanados, né? Todo esse arsenal de coisas, eu acho que aconteceram e acontecem numa história que dura 40 anos, né? Eu acho que a arte não pode perder de vista essa perspectiva, a de que todas as histórias que duram no tempo, elas se transformam. E o HIV/AIDS é uma história que dura no tempo. 40 anos pode não ser muita coisa do ponto de vista histórico, né? Mas são 40 anos, não são 40 dias, nem são 40 meses, né? E aí essas histórias que duram no tempo, elas se transformam, faz parte do enredo isso, né? Os silêncios, eles mudam ao longo desses 40 anos. As mortes mudam ao longo desses 40 anos. Mas tanto o silêncio quanto as mortes, elas continuam. Mas aí a gente se pergunta, continuam como? Elas continuam iguais? Ou seja, são os mesmos silêncios? São as mesmas mortes, né? Os silêncios e as mortes mudam a sua raiz ou revelam outras camadas, exatamente por continuarem acontecendo depois de tanto tempo, né? Eu acho que é papel de toda a arte que quer contribuir com o seu tempo, ao tematizar o HIV, se debruçar sobre essas indagações, querer falar disso, né? Eu sempre fico pensando uma coisa, que é, se uma obra de arte que tematiza o HIV/AIDS quer falar das mortes, vamos ver, por que diabos você quer falar das mortes de 1980? Eu sinto que é melhor, enquanto artista, a gente estar preocupado por que ainda se morre de AIDS em 2021, 40 anos depois do início da epidemia, 25 anos depois da ciência descobrir uma forma de impedir isso. Então, fala da violência simbólica e estrutural que rodeia essas mortes hoje. São mais de 10 mil por ano, né? Tem muito assunto para escavar a partir disso, para desvelar e revelar, não só sobre o HIV/AIDS, mas sobre um país, sobre aquilo que esse país não consegue abandonar, né? Sobre esse pacto narcísico e perverso também da branquitude, do patriarcado. Enfim, tem assunto demais para falar do HIV em perspectivas atuais, eu acho. E que eu sinto que, dessa forma, sim, eles vão impactar nos estigmas que a gente, vivendo com HIV de formas diferentes, a depender de que corpo é esse, a gente ainda precisa lidar. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer é que eu acho que homenagear, reverenciar e respeitar todas essas pessoas que lutaram e morreram nessa história, quer dizer, manter viva essa história, não permitir que ela seja esquecida, que ela aconteceu, né, que ela foi feita, como a Micaela muito lembrou, de violência, de descaso, mas que ela também foi uma estratégia de genocídio, sim, que ela também foi mais uma forma de deixar morrer os mesmos corpos que sempre morreram, né? Fazer tudo isso não é só criar obras de arte que vão reproduzir um período histórico trágico da epidemia. Essa iconografia já existe, a gente precisa falar disso. Esse imaginário artístico, a arte já construiu. Esse legado está aí para uma consulta, para qualquer geração, até o fim do mundo, né? Até quando os alienígenas chegarem aqui, quando eles vierem estudar a Terra, depois do fim de tudo, eles vão conseguir ver esses registros e entender do que se trata, né? A primeira década e meia da epidemia da AIDS. O que ainda não existe, eu acho, ou que existe pouco, são essas obras que falem sobre o HIV do século XXI. Porque essa história está aqui hoje ainda, ela ainda não acabou. E nós só vamos contribuir com algum tipo de mudança aqui e agora se a gente falar do HIV de hoje, né? A AIDS, ela é uma doença social. O HIV é também um vírus social. Então, nessa perspectiva, eu fico pensando que o HIV de 1980,
ele não nos ajuda em nada a diminuir o estigma que o HIV de 2021 ainda gera. Porque o HIV, nessa perspectiva social, ele nem é o HIV. Eles são os HIVs. E é os HIVs na relação com esse vírus colonial que a Chan bem traz aqui, né? Quer dizer, o HIV amazônida, ele é diferente do HIV paulista, né? O HIV trans é diferente do HIV cisgênero. O HIV negro é diferente do HIV branco, né? E aí eu fico pensando, só para finalizar e já passar para a Chan, queria só chamar a atenção para mais uma coisa, que é essa, que eu também tenho pensado muito nisso. Essa história do HIV/AIDS, ela é nossa, né? Eu digo, ou seja, ela pertence a essas existências LGBTQIA+, porque, obviamente, o HIV chega para a gente ali no início da pandemia. Quando ele chega no Brasil, ele já chega completamente vinculado a essa discursividade de câncer gay, peste gay, doença dos homossexuais, e a gente descobre que isso é uma balela ao longo de tudo, mas a gente não pode negar que a história do HIV/AIDS, a existência da AIDS como um dos grandes acontecimentos assim, marcantes do século XX, atravessa profundamente e definitivamente essas existências LGBTQIA+. Né? Então, nesse sentido, eu reverencio o HIV/AIDS e pego ele e entendo ele como uma herança. Mas essa herança, para mim, não é uma dívida, é uma dádiva. E é importante falar isso porque tem uma grande parte da comunidade LGBTQIA+, e aí eu estou falando da comunidade, inclusive, que o meu corpo pertence, né? Essa comunidade GGG, os gays, brancos, classe média, uma galera que está ali, também se articula, né? E se articulou essa história e acha que essa sigla enorme diz respeito só a elas. Elas ainda reivindicam a ideia de que a gente não deve evitar relacionar o HIV/AIDS intimamente à história LGBTQIA+, com a desculpa de que isso vai reforçar o estigma que já existe sobre as existências LGBTQIA+. E eu acho isso uma grande desonestidade, uma grande mentira, e na verdade só esconde uma sorofobia, uma grande sorofobia internalizada, né? Porque eu sinto que sentir essa herança como dívida, eu senti também. Acho que todo mundo que descobre, se depara com o diagnóstico de HIV positivo, vai sentir isso, porque faz parte dessa armadilha perversa que essa normatividade preparou para a gente, né? Para que a gente queira, de alguma maneira, renegar a nossa própria história, ter vergonha dessa história, porque assim a gente não vai saber mais quem a gente é e de onde a gente veio. E aí a gente vai se desconhecer da gente, e aí a gente vai virar uma presa fácil, manipulável, perdida nessa ilusão de que algum dia essa norma vai nos chamar de nós, né? E tem muita bicha, tem muita existência LGBTQIA+, hoje, acreditando nessa ilusão de pertencimento, né? E aí eu acho que, para mim, a ideia de acessualidade positiva vem aí, dessa necessidade de reverenciar esse legado todo, todas essas mortes que aconteceram, que para mim estão encharcadas de vida, porque elas foram ali feitas na resistência, e eu sinto que essa ideia da ancestralidade como uma linha espiralar que mistura passado, presente e futuro, né? Porque essa ancestralidade foi feita de vozes que estão vindo lá do passado, mas que quando elas foram produzidas lá nesse passado, elas estavam já encharcadas de um sentido de urgência, né? Porque assim, a gente não pode esquecer isso. E à luz da pandemia da Covid, isso fica ainda mais absurdamente surreal, se a gente pensar. A pandemia da AIDS aconteceu enquanto ela estava ali e ninguém sabia do que se tratava. Foram as pessoas que estavam morrendo que precisaram ir para as ruas e conseguir conquistar todas as coisas básicas, que era: estudem sobre isso, descubram um teste, descubram o que está causando isso, porque, na verdade, era um álibi perfeito para deixar todo mundo morrer, né? Se a gente pensar hoje, era isso, pensar que na pandemia da Covid-19, as pessoas que estavam morrendo no início da pandemia, que eram as pessoas da terceira idade, a gente começou essa discursividade toda em torno da Covid, ela atacou primeiro as pessoas mais velhas, as pessoas idosas, era acreditar que essas pessoas entubadas ou com um tanque de oxigênio teriam que ir para a rua reivindicar vacina, teste, tratamento, pesquisa. É um absurdo, é de uma perversidade, mas é que naquele caso ali, quem que era?
era só bicha, né? Era só trans, era só gente, bicha preta, era só gente que pode morrer mesmo, né? Então, para mim, acho que é um pouco isso. Ronaldo, muito obrigada pela sua fala. Acho que antes da Chan eu só vou fazer uma reflexão, trazer uma reflexão também, né? Porque eu acho, assim, esse lugar que você traz é muito da responsabilização no total, né? De pensar que corpos são esses que se responsabilizam também por esse temática, por essa vivência. E aí eu jogo isso para além dos corpos dissidentes, das pessoas LGBTQIA+, eu jogo para a sociedade, né? Eu acho que o HIV, ele é uma questão social, né? Porque a gente está falando de estrutura também, de acesso, dessa estrutura que é genocida, que é transfóbica, né? Então, da gente pensar o quanto... por exemplo, o quanto que em alguns lugares, em alguns momentos, alguns corpos não podem nem falar sobre sua sorologia para se manter vivo, para manter o tratamento, né? Então, eu acho que quando a gente fala de Brasil, como você trouxe também, né, que cada região é uma região e vivencia esse entendimento diferente e amplo, mas tratando como uma epidemia social e pensando nessa estrutura de Estado que nos atravessam, que nos violentam, que nos matam, é de pensar também como que, por exemplo, os homens cis brancos se responsabilizam nessa temática, né? A gente tem um caminho de resposta para esses corpos, até de prevenção, de tratamento, que eles são muito mais diretos. Então, que pessoas são essas que estavam lá? E aí falar desse passado é isso, né? A gente teve nomes como Cazuza, Herbert Daniel, a Brenda Lee, que tanto comunicou como possibilitou a nossa existência hoje, né? A nossa sobrevida. Mas como que a gente sai desse lugar também de resolver tudo, e aí muito do que o que a Chan trouxe também, né? Como, né, no norte a gente, né, a gente aqui, eu aqui no Sudeste, o que movimenta lá, eu aproveito aqui, né, para falar da estrutura para além da sorologia, mas que corpos são esses que estão sempre em guerra, que estão sempre resolvendo as coisas, que pode também usar do descanso como estratégia de vida, de qualidade de vida, né? Então, também para a gente pensar a possibilidade de ser uma luta mais comum de todos, de ser uma questão social mesmo, né? Que toda a sociedade, esse lugar de falar, que é muito importante, como que a gente consegue falar livremente, e a gente aqui como artista tem traduzido essa fala, né, e feito e entregado assim muito pensando na atualidade também, mas vários outros artistas falaram e foram censurados ou até foram mortos, e aí da gente entender quais são essas pessoas que não fizeram nada até hoje e que poderiam fazer e que teria outra relevância, outra referência, né, de fala e de acesso também, como que a gente também responsabiliza a sociedade como um todo, e eu trago muitos homens brancos cis para essa pauta, que a gente não tem na pauta, mas a gente tem em boletim epidemiológico, né, então entender também que corpos são esses, e lembrar que, né, lá atrás que a gente está falando sobre sexualidade. Então, quando que a gente vai conseguir falar livremente sobre sexualidade, sobre direito ao prazer, liberdade sexual? Então, a gente vem ainda desse lugar. E quais são as pessoas que têm autonomia, autoridade para falar também de prazer, de sexualidade, de acessos, né? Eu acho que a gente pode caminhar, vou passar para a Chan agora, acho que vai ficando cada vez mais emocionante, mais temas vêm, mas vou passar para a Chan também, e voltando no nosso tema, que é a importância da arte como um enfrentamento da epidemia de AIDS, e aí fica à vontade para falar também, Chan. Gente, Mana, é assim, né? Elas vão falando aí, e aí várias coisas vão acontecendo na cabeça dela, e aí, à medida que elas vão falando mais, ela vai se esquecendo o que ela queria falar. Mas é isso mesmo. Olha só,
eu gosto muito desse aprendizado da ancestralidade, como aqui agora, né? Micaela, Ronaldo, eu, Franco Fonseca e tantas outras pessoas que eu falei aqui, somos ancestralidade já, né? Então, Kátia, Fábia, ancestralidade no que elas fazem. Então, a ancestralidade é um processo de construção que entende o devir como prática de movimento, e é isso mesmo, a gente vai, a gente volta, e a Encantaria ensina muito bem isso para a gente, né? Ninguém morre, as pessoas se encantam, a gente se transforma em outras realidades, se manifesta em diversas matérias de maneira diferente. Mas é interessante a gente trazer essa discussão, falando sobre essa história da arte como narrativa sobre corpos que vivem com HIV. Eu super concordo com várias coisas que Ronaldo traz aqui, porque eu acho que, de alguma maneira, quando a gente fala de ancestralidade positiva, a gente está nas duras penas com todas essas estruturas que invisibilizam, que buscam desarticular os nossos processos. Nessa ancestralidade, a gente encontra um ponto de convergência, que é a gente tem falado e a gente tem vivido e a gente tem experimentado uma situação que, apesar das suas diferenças e das suas diversidades, tem um ponto comum, que é viver com HIV e com a iminência da AIDS. Ponto. Mas, quando a gente vai falando da arte, e quando a Micaela cita aqui algumas pessoas sobre a história da AIDS, e muito bem lembrado, Micaela, como tu traz o trabalho das travestis, sobretudo ali na década de 80, quando teve o grande, né, a grande reverberação da AIDS e tudo, o quanto as travestis fizeram um trabalho de base para se falar e para combater também a questão do HIV, né? E o quanto também na própria história, isso alguns documentários eles vão trazer isso alguns documentos, alguns relatos de próprias travestis vão trazer isso muito claro, né? Uma certa reivindicação e uma certa revolta também, né? Uma certa revolta porque essa base dessas estruturas políticas que foram criadas e pensadas, sobretudo no movimento social, das travestis, por um lado, negaram a existência dessas figuras na construção dessas histórias, né? E por quê? Porque a gente sabe, né? Pelo menos aqui, eu acho que é importante compartilhar aqui quem não conhece, né? Mas porque se o corpo gay representava um risco, o corpo travesti talvez representasse um corpo em dobro, sabe? E são aí as interseccionalidades do vírus nos corpos dessas existências. É isso que eu estou querendo dizer. Não estou dizendo quem é que está mais fudido nesse rolê, não. E querer medir também isso, né? De alguma forma, se a gente for parar para pensar, a gente vai ter que entender os contextos sociais de cada uma, né? Mas, por exemplo, eu me pergunto, nesses 40 anos de história de AIDS, quais são as travestis, artistas que protagonizaram alguma história, alguma obra, alguma elaboração poética sobre HIV e AIDS? E por que essas figuras não existiram? Por que elas não estão... existiram, eu digo aqui, tá, gente? Existiram dentro dessa estrutura que a gente está entendendo como arte, dialogada, que é reverberada para a comunidade, enfim. Cadê essas pessoas? Eu não tenho um referencial. Muito importante tu falares da Brenda Lee. A Brenda Lee, ela teve aquela casa de acolhimento aí em São Paulo, mas a Brenda Lee, até onde eu sei, também não era uma pessoa que vivia com HIV/AIDS, né? Uma pessoa que acolhia essa população na casa dela, né? E se convivia também não falava, porque a gente entende que na década de 80, e ainda hoje, uma travesti falar que tem HIV é um risco duplo, né? Porque, primeiro, ela está transbordando uma lógica aí de gênero, e que ainda é muito confuso, inclusive nos lugares de atendimento à nossa população. Porque vocês vejam bem, a gente está pensando em que temas a gente pode discutir sobre HIV/AIDS, mas quando a gente não tem um apoio mínimo, e isso eu falei, inclusive, em alguns depoimentos, eu tive oportunidade de participar de algumas pesquisas nesse sentido, a gente vê o baixo número de pessoas trans participando desses questionários, porque existe mesmo um sentimento de rebelamento contra talvez uma busca, uma necessidade de querer cartografar ou imprimir esses corpos que foram tanto tempo subalternizados e que ainda dentro desses sistemas. Então, negar
né, estar presente de algumas estruturas também é um fator de rebelamento, né, de incômodo, de inquietação também, contra uma estrutura que se pensou toda uma narrativa da AIDS que tem um sotaque específico, que tem uma corporalidade específica, que tem uma cor específica, que tem uma territorialidade específica. Então, falar de 40 anos de AIDS é também não esquecer e não perder de vista que existe um lapso, existe aí um buraco de uma história que não foi contada e que ela está sendo contada. Na verdade, ela não foi compartilhada porque sequer ela teve espaço para ser compartilhada, né? Ela sequer teve uma possibilidade de legitimidade. Então, a gente vai agora, e nas minhas práticas, elas sempre estão relacionadas à arte e vida, para mim não está separada, e por isso também que eu reclamo aqui, junto com o coletivo das Limites, lá na Bahia, uma arte que é impulsionada por um imaginário, mas que, sobretudo, coloque os corpos das atuantes falando de si, porque talvez essa seja a urgência de uma arte contemporânea, a gente tirar as máscaras, sabe? A gente se colocar encarnadamente, frente ao suor, saliva, frente ao público, para falar de coisas urgentes, que talvez seja um impulsionamento lá atrás que o Augusto Boal falou para a gente. A gente não tem tempo de ser outra pessoa, nós temos tempos de trabalhar no teatro com engajamento para fazer política falando a partir de nós mesmos, sem máscaras. E eu acho isso um aprendizado incrível do Augusto Boal, lá, quem tiver a oportunidade de ler o Teatro do Oprimido, enfim, que foi influenciado, inclusive, lá pelo Paulo Freire, na pedagogia do oprimido. Mas o que eu quero dizer com isso é que, se para a nossa população ainda é tão complicado a gente nos centros de saúde, a gente ser nominado como no gênero masculino, né? Imagine ser legitimada fazendo uma arte, que é uma arte, como eu falei, que se rebela contra esse sistema, mas que quer falar de HIV/AIDS. Então, por exemplo, a gente tem que pensar numa estrutura também de curadoria e talvez de pessoas que aprovam certos tipos de editais e de que arte que a gente está falando, porque uma arte que me pareça extremamente kamikaze, uma arte que me pareça extremamente revoltosa, produzida por pessoas que fazem HIV/AIDS, e aí não estou falando do território sul e sudeste, porque, de alguma maneira, gente, isso é uma crítica bem direta e bem honesta, de alguma maneira vocês têm uma articulação muito bem organizada, porque vocês têm uma rede de apoio muito forte entre vocês. Então, se eu estou em Salvador, se eu estou no Pará, mas eu quero falar sobre HIV/AIDS, sendo essa artista que é trans, as coisas já mudam de lugar, porque essa doida aí quer falar de HIV/AIDS aqui no Pará? As urgências são outras. Ela quer falar de AIDS para quê? Para se aparecer? Na Bahia, em Salvador especificamente, por que a Cham quer falar de AIDS? É mais interessante a Cham falar de AIDS ou outros corpos falarem de AIDS? Todas essas coisas, gente, atravessam as nossas cabeças, e se nós não tivermos cuidados também com as nossas saúdes, a gente pira, porque a gente vê que uma estrutura ela é organizada para pensar a arte também para alguns corpos, para algumas pessoas que reproduzem uma cordialidade europeia e diplomática de dizer que tudo bem, eu posso falar de AIDS, mas está tudo lindinho, tudo branquinho, tudo clean. Então, eu ainda não vi Deus tem AIDS, mas quero ver hoje, porque sei que está em cartaz, disponível gratuitamente, quero ir lá, porque acho que preciso ver. Mas eu também acho que vocês daí precisam conhecer a arte de quem está produzindo no Norte e no Nordeste. Então, por exemplo, o coletivo das Limites, eu montei 2 trabalhos, isso é importante, porque tem a ver com essa construção da narrativa de 40 anos, 2 trabalhos que eu falei sobre HIV/AIDS, um foi Circo dos Horrores, onde eu fazia uma vampira aidética, e a outra Tibiras, onde a gente vai pegar essa narrativa, né, das primeiras existências que transbordavam a lógica binária de gênero e sexualidade aqui, os tupinambás, que viviam, sobretudo, ali no Maranhão, e é dividido em 10 episódios, e no último episódio, cada atuante vai falar sobre essa ancestralidade tibira, a partir do seu ponto de vista, e quando chega no meu episódio, eu vou tratar sobre essas questões. AIDS, Amazônia, colonidade, desapropriação de terra, invisibilidade desses corpos, e aí, nesse trabalho, tem uma citação também da própria comunidade indígena, que vive com HIV, mas que parece que não existe, né? Por quê? Porque essas caras não são retratadas diariamente, né? E dentro dessas discussões a gente pode levantar um monte de coisa.
inclusive a não adesão ao tratamento, que eu acho que é uma questão que tem me tensionado bastante. Porque quando a gente fala de 40 anos vivendo com HIV/AIDS e 40 anos de histórias de AIDS, e Micaela sabe isso, porque Micaela é uma criança que, né, uma bebê que já foi ali marcada por esse estigma, como é que estão esses corpos, como é que estão essas vísceras, esse rim, esse fígado, gente? Como é que está toda essa estrutura? E a gente faz uma arte onde a gente precisa falar sobre isso, mas que pouco a gente pauta na cura também, porque a cura é uma urgência e a gente sabe, estão protelando e estão enfiando o remédio abaixo das nossas goelas, porque, enfim, a gente não pode muito bem o que fazer, a gente só tem a arte mesmo para combater essa racionalidade e esse cientificismo positivista tão escroto com a gente. A única coisa que a gente tem é a magia para reinventar, sabe? Bater palma para isso, pedir proteção de encantaria e falar assim: eu estou viva, vou continuar viva e vocês não vão me enlouquecer, mesmo vocês não me dando editais, mesmo vocês não possibilitando que eu fale o que eu quero falar, mas eu vou continuar falando, porque isso também é uma força motora e mágica, talvez encantada, que me move no mundo. Uau! Muito bom te ouvir, Chan, muito bom. Eu, ouvindo aqui você, fiquei pensando o quanto, em dois paralelos, né? O como que a gente tem catalogado esses fazeres artísticos dentro desse tema, né? De pensar quem são essas artistas, e aí o Sudeste como um lugar de articulação estrutural muito mais desenvolvida. Que responsabilidade tem nisso também, né? De entender que outros corpos são esses, que outras regiões são essas, que estão produzindo, porque uma coisa é a gente não acessar, outra coisa é não existir. Né, que são coisas muito distintas, e a gente sabe que existem artistas falando exatamente sobre todos os temas, e criando e transformando muito em âmbito regional, e aí quando a gente amplia, a gente tem um destaque do Sudeste sempre. Então, como que a gente também, como movimento artístico, que eu acho que também a gente está vivendo uma era da visibilidade, né, que a gente ainda não tem noção, pelo menos eu não tenho tanta noção, mas que a gente vai colher isso no futuro, né, e também muito dentro desses 40 anos também, mas pensando que estratégias que a gente tem feito para catalogar essas obras, para catalogar essas artistas, para entender possibilidades de remuneração, de qualidade de vida, acho que vai para um lugar bem amplo também, né? E aí, pensando nesse fazer artístico, eu acho que a gente dialoga numa contramão do que vem se construindo, pelo menos nas narrativas de comunicação, né? A gente não vê notícias sobre uma performance, um texto, um livro, um teatro que está falando sobre HIV, principalmente agora em dezembro, que vai entrar esse tema bem mais latente, mas a gente vê notícias que caminham contrariamente ao contrário, fortalecendo a sorofobia, fortalecendo o preconceito, né? Então, a gente tem um papel que é muito trabalhoso de construir e de reconstruir e de voltar em temas que, teoricamente, já tinham sido superados, né? Uma vez que a gente evoluiu clinicamente, como que a gente evolui socialmente também e tendo esse entendimento do coletivo, mas a gente ainda está muito no princípio desse assunto, né? Do como que a gente dialoga. Tem uma artista que chama Bruna Cui, ela traz muito isso nos trabalhos dela, duas artistas do Peru que chamam Patia Queers também, eu acho que são as que eu conheço, mas tem muita gente produzindo que eu não conheço, e como que a gente tem se articulado como artista também, que tem trazido resposta para essa situação, eu fico pensando aqui. Em um outro lugar, é o quanto que a gente também dilui essa responsabilidade da visibilidade, né, dessa urologia revelada. A gente precisa circular num lugar social que seja tranquilo falar sobre HIV, mas não que seja uma obrigação falar, né? Então, como que a gente tem construído essas narrativas também? E aí, acalmando um pouco aqui a mente, porque a gente vai falando, vem tanto assunto que a gente passaria dias aqui construindo e reconstruindo. Mas como a gente está caminhando para o final, eu vou pedir para vocês darem uma fala de fechamento, desde já agradecer a presença de vocês, agradecer o SESC também, pensar que a gente
Infelizmente ou felizmente, né, pensando que infelizmente a gente ainda está em assuntos que são muito primários, mas felizmente a gente tem possibilidade de articular esses assuntos, de deixar gravado, de criar algum tipo de documento para que a gente possa divulgar, reassistir, né, e construir em cima dessa materialidade, assim. Então, eu vou passar para a Chan já encaminhar para as falas finais dela, e aí depois, em seguida, para o Ronaldo, e aí a gente vai fechando por aqui. Se tiver alguma pergunta, pode mandar ainda, a gente recebe essas perguntas e responde aqui. Pedir para vocês também deixar a rede de vocês, né, para quem quiser entrar em contato, e a gente encaminha também esse diálogo mais para frente. Deixa. Então, assim, na verdade, o nosso campo, que é produzir conhecimento pela arte, né, eu tenho gostado muito de pensar que imagem e imaginário, eles não estão desconectados, eles são complementares, né? E quando a gente vai pensar em discurso da AIDS, a gente está pensando em produção de imagens também, né? E essas imagens, elas são atravessadas por um ritmo, né? Então, a AIDS tem um ritmo, a HIV tem um ritmo, ela tem uma cor, ela tem uma tessitura, ela tem uma topografia, ela tem uma musicalidade, ela tem uma textura, ela tem um volume, ela tem uma perspectiva, né? E pensar na AIDS, no HIV, nesses 40 anos, entender que é uma história que está acontecendo ainda, que a gente precisa olhar com mais honestidade, com mais afeto e com mais interesse de construir algo que seja colaborativo mesmo. Né? Eu acho que isso já acontece, eu acho que a gente já tá fazendo isso, a gente tem feito isso, mas eu falo também de uma realidade que é uma realidade aparentemente isolada. Ela não está isolada, mas ainda assim ela é uma realidade específica, e que a gente possa, eu acho que o direito a não fala é um direito de qualquer pessoa, mas eu também sou da opinião seguinte, que à medida que a gente começa a falar sobre determinados assuntos, a gente destrói muros, a gente desobstrui barreiras, a gente possibilita outras miradas para falar sobre qualquer assunto. E entender que o medo e também o silenciamento para falar sobre HIV, isso aqui é só uma provocação, tá, gente? Não é uma verdade absoluta. Mas que também não falar e não nominar a coisa e não se autonominar também possibilita o outro fazer o que ele quer fazer com o meu corpo e com a minha existência. Possibilita a gente também criar margens para reiterar estigmas, sabe? Como bem Ronaldo colocou, a doença nunca é minha, embora eu tenha doença, mas eu não falo sobre ela, porque a doença é interessante quando a doença é do outro. Então, essa é uma busca, e talvez seja também um lugar de muita coragem de diversos artistas que se colocam e se propõem a falar sobre HIV/AIDS numa sociedade que a gente sabe que ainda é extremamente preconceituosa, ela é discriminatória, né? É uma sociedade que não aceita ou aceita cordialmente e momentaneamente a nossa presença em alguns espaços. Então, falar é sempre importante, porque falar é também construir e fincar nesse solo aqui que a gente conhece localmente como Brasil, que nos foi empurrado goela abaixo, de que existe uma história e existem pessoas engajadas a impulsionar outras pessoas. E aqui quem está falando é a Chan, que é artista, mas que também é educadora, e que está atravessada por todas essas interseccionalidades. Então, eu não posso ficar calada quando eu vou no espaço de saúde e vejo a maioria daquelas pessoas que, às vezes, não têm acesso ou que moram no interior do Pará, que precisam pegar 2, 3 barcos para atravessar, que precisam pegar a bicicleta para poder fazer uma consulta na capital. Eu tenho uma responsabilidade, um engajamento que é meu, é uma responsabilidade minha, de que eu preciso falar, não para ser representatividade dessas pessoas, mas para contaminar afetivamente essas pessoas, a ponto delas também se encorajarem. Gente, a minha base também é teatro popular e teatro do oprimido, então essa é uma responsabilidade minha. Agradecer a todos aqui, dizer que a gente precisa reinventar
esse ritmo, essa textura sobre a narrativa do HIV, a gente tem feito isso. Agradecer por essa mirada de Ronaldo, de Micaela, de tantas outras artistas que sabem da minha existência, que sabem de outros artistas que estão fora desse eixo também, que falam, a gente precisa fazer um contato, câmbio, eu acho super importante, eu acho que parte também do processo de engajamento nosso. É isso, gratidão à Fábia, gratidão à Kátia, a Marco que deu aqui esse suporte, a Rodrigo, e é isso, gente, que a gente continue escrevendo e que mais pessoas possam falar sobre HIV/AIDS e que mais artistas trans possam também se sentirem encorajadas para falar, né? Para que outras vozes e outras perspectivas também possam ser ouvidas, que eu acho que isso é importante, né? E aqui não é lutando por um lugar de pioneirismo, porque a gente morre, vai para o mesmo lugar, todo mundo vira pó, vira adubo, vira merda nenhuma, mas enquanto a gente estiver vivo, a gente precisa insistir, porque tem gente que vive com AIDS, mas não tem comida, tem gente que vive com AIDS e não tem dinheiro de transporte para pegar seu remédio. E se essa voz emitida desse corpo aqui me possibilita isso, eu vou fazer até eu morrer. Que eu não sei nem se eu vou morrer de AIDS, mas pode ser que sim. Então, gratidão, axé, saravá, indauê, tupã. Merda. Obrigada. Maravilhosa. É isso. Nossa, é tanta coisa, né? Realmente, não dá. É muita coisa. Eu acho assim, para terminar, né? Para tentar articular uns pequenos pensamentos, assim, a partir de tanta coisa incrível que a gente trocou aqui. Eu tenho a sensação de que a arte, ela deveria, ou eu pelo menos tento pensar assim, né, ou tento fazer, é uma tentativa, sempre é uma tentativa. A arte é tentativa e erro, né? Muitas vezes é mais erro que tentativa, mas a gente tenta. Eu acho que eu acho que a arte tem que, de alguma maneira, fazer um processo de desprogramar um imaginário que foi criado, de desfilmar esse imaginário e construir e colocar um outro no lugar, né? Eu estou falando aqui especificamente da pandemia do HIV. O Cazuza, ele precisa descansar enquanto imaginário. Ele precisa descansar muito tempo, né? E aí a quem interessa que o Cazuza ainda seja lembrado, né? Numa grande maioria, quando você lança essa pergunta, qual é a imagem que te vem na cabeça? Qual é a imagem que vem para você? Uma representação que vem para você quando a gente fala de HIV/AIDS? A grande maioria fala Cazuza. Então, eu acho que tem essa necessidade, eu acho, de desprogramar esse imaginário e construir e programar um novo, né? Mais coadunado com esse tempo aqui. Eu acho que uma das coisas também que fica muito evidente aqui nas falas de Xanda, Micaela, nas minhas tentativas, é que eu sinto que a gente não pode mais falar sobre o HIV, nenhum discurso artístico pode falar sobre HIV sem interseccionalizar raça, classe e gênero. Na verdade, acho que não dá para se falar mais nada nesse país, qualquer assunto que a arte queira pegar, não é só o HIV, isso é bom, sem você fazer essa interseccionalidade, que pode ser feita de várias maneiras, né? A partir do corpo que você tem, enfim, a partir também dos discursos, porque como o Chan bem fala, esse teatro que urge como uma fala de si, né? Como a gente precisa falar, a gente precisa suar ali e colocar a saliva e o perdigoto na mesa para falar desses atravessamentos, é um teatro do corpo também. E muitas vezes esse corpo ele traz em si, e aí estou falando do meu, todas as contradições, né? Porque eu penso nessa perspectiva, por exemplo, de poder falar abertamente da minha sorologia, eu não acho isso nada especial. É importante, eu acho sempre importante cada vez mais dizer, eu não me sinto especial por falar, por abrir a minha sorologia, usar o HIV dentro do meu trabalho. Eu fiz isso em benefício próprio, porque isso me ajudou a me curar de uma série de coisas, né? Então não é um ato desinteressado, eu não sou tão altruísta assim, mas eu penso que falar sobre isso também é em alguma medida poder falar por tabela de uma positividade que ainda precisa estar trancada dentro de um armário com medo, para que quem sabe amanhã isso mude, porque o Brasil é complexo, o Brasil é gigante, então não dá para eu tomar
a experiência de todas as pessoas vivendo com HIV a partir da minha, né? Porque eu sou um homem branco, cisgênero, de classe média, morador do grande centro, apesar de ter nascido em Belém, mudei de Belém muito cedo para o Rio, então entre Rio e São Paulo é esse eixo sudestino que permite, né, que facilita tudo. Então, a minha recusa do silêncio, que eu acho fundamental, queria trazer essa ideia da Audre Lorde, que eu adoro, e que está lá na Peça da Doença do Outro. Os silêncios, eles criam uma falsa sensação de proteção, né? A Audre Lorde vai falar, que é uma feminista negra maravilhosa, os meus silêncios, eles nunca me protegeram. Então, o silêncio, ele não protege de nada, né? Mas, ao mesmo tempo, num país muito complexo como o Brasil, eu recusar o meu silêncio é muito mais fácil por essa série de coisas que eu já acabei de dizer. E eu preciso entender que uma pessoa que está ali, um corpo trans, preto, que está no interior do país, numa cidade com 10 mil habitantes, ela revelar a sua sorologia, eu querer, né, a utopia de que ela revele a sua sorologia, para essa pessoa vai significar perder tudo, né? Se eu perdesse 1/10 daquilo que eu sei que ela perderia se ela revelasse essa sorologia, eu com certeza não revelaria a minha. Então, eu acho que a gente precisa sim manter esse direito, apesar de entender que o direito à proteção à sorologia, ao segredo sorológico, ele por si só existir essa lei já é um sintoma do quão doente essa sociedade que a gente está inserida é, né? Porque a gente precisou criar uma lei para proteger um segredo que não deveria nem existir. Como a Mica também lembrou do Herbert Daniel, que eu acho uma grande figura que pensou o HIV, mas pensou além do HIV, pensou o Brasil, assim. E é uma figura que também não é tão esquecida, mas não é tão lembrada como deveria, né? E ele vai cunhar esse conceito de morte civil, né? Que é ali naquele momento falando sobre essa morte em vida que era imposta ali, imputada ali para todo o corpo que recebia um diagnóstico de HIV. Eu penso hoje, tentando pensar o Herbert Daniel para além da sua morte, que eu acho que hoje ele estaria falando de uma ideia de segredo civil e não de morte civil. E aí, porque eu sinto que a gente vive um momento de uma gestão neoliberal e privada do HIV, onde e essa gestão neoliberada e privada, ela é dominada por né, por esses corpos que podem silenciar, que podem não silenciar, mas silenciam, né, que é essa coisa. Então, o que está em pauta você pode, sim, se tratar, você pode pegar o seu remédio, você vai no seu infectologista de 6 em 6 meses, você pega lá a sua medicação, aí você não precisa falar sobre isso, né? Então, mantenha-se vivo, mas mantenha-se em silêncio. Mas esse lema é para quem pode fazer tudo isso. Tem gente que nem está podendo fazer isso, né? Então, os silêncios também não são os mesmos. Quando eu falo desse silêncio neoliberal e privado, eu estou falando do silêncio de uma galera que não precisaria estar em silêncio. Não custaria nada recusar esse silêncio, mas está recusando. Então, como eu posso não recusar, eu posso recusar o silêncio, eu recuso para que, pode ser bem utópico, para que um dia lá na frente a gente não precise mais, que essa bicha que está lá na cidadezinha do interior com 10 mil habitantes, que hoje para ela revelar a sociologia significa perder tudo, eu espero que um dia, que amanhã ela possa falar sobre isso, porque a gente está aqui falando, né, e que cada vez mais a gente possa falar. E aí, para terminar, eu queria falar, como a gente falou muito de ancestralidade, eu queria terminar dizendo um versinho ótimo, um trechinho de uma poesia de um poeta senegalês que eu acho incrível, que é o Birajo Diop. Ele tem um poema chamado Sopro, e aí também, como a Chan lembrou, a coisa da encanteria, né, de a gente está vivo ainda, mas quando a gente morrer também a gente vira outra coisa, que é o seguinte: atente seus ouvidos, os mortos, eles não estão sobre a terra, eles estão nas cabanas, nas florestas, nas massas, nas insurreições. Os mortos não estão mortos. Então, eu também acho que a gente tem que falar cada vez mais sobre HIV/AIDS para lembrar que esses mortos todos, eles não estão mortos. Eles estão aqui com a gente enquanto a gente está falando. E obrigado, Kátia, Fábia, Sesc, Mica, Chan, por essa tarde de encanteria.
muito, muito lindo, né, o poema e as palavras, assim. E agradecer também, né, estamos chegando ao final, agradecer o SESC por viabilizar esse diálogo há anos, né, uma parceria de anos também, comigo e com outro ativista, com outros ativistas, de construir documentação. Eu acho que tudo que a gente constrói aqui vira documentação também, então é importante a gente ter esse material para voltar em algum momento, para fazer parte dessa construção histórica que a gente está fazendo aqui. E falar também o quanto que a gente precisa caminhar para esse discurso, para essa possibilidade de cura também, como a Chan trouxe, é algo que eu acredito, e essa cura que precisa ser clínica, mas que precisa ser social também, né, que a gente quebre esse imaginário de medo da morte, do pudor, do medo do prazer, né, da culpa, de sair desses lugares que foi imposto, que a sociedade impôs e que a gente constrói e carrega até hoje. De entender o diagnóstico como uma epidemia, né, como algo que atinge seu corpo, sua imunidade, e de desfazer esse diagnóstico social que está ainda muito nos 80, né, que possamos evoluir nesse tempo também e nessas respostas, e de fato projetar uma possibilidade de cura. Porque é possível, né? Pelo menos acreditar é possível. As tecnologias têm mostrado que estamos cada vez mais próximos, e a gente precisa acreditar nisso e começar a construir narrativas em cima dessa possibilidade também. Então, agradeço muito ao convite, agradeço a presença de todo mundo aqui, a possibilidade também de poder trocar e construir e renovar o discurso a cada ano também, que eu acho que é importante, como as pesquisas, a gente também renova os nossos discursos. Vou passar para a Kátia agora para fazer a finalização, e é isso, boa tarde. Ai, gente, como é bom, né? A gente ouvir essas reflexões, a gente fica pensando, ouvindo vocês, muito bom, né? Eu degustei bastante de cada coisa que vocês falaram, que a gente pode levar para a vida, né? Eu acho que é importante, né? Essas provocações que a gente faz aqui. Mas agora a gente tem que encerrar, né? Infelizmente, né? Ouvir um pouquinho, mas aí então eu gostaria de agradecer a importante contribuição de vocês, da Chan, da Micaela, do Ronaldo, além de toda a equipe do Centro de Pesquisa e Formação do SESC de São Paulo, e a participação de todos vocês que nos assistiram, nos acompanharam. E convidamos a todos a avaliar esse encontro por meio de um questionário, cujo link se encontra na descrição desse vídeo, auxiliando assim o SESC a melhorar as suas ações. A gente também pede que vocês acompanhem a programação do Ideias nas redes sociais do SESC São Paulo, tá? E obrigada e uma boa tarde.